Olá, concurseiros! Sou Luciana Gouveia, professora do Concurseiro da Saúde, e vamos conversar na aula de hoje sobre a seção da Saúde e seus artigos 196 a 200 da Constituição Federal e que dispõem sobre os serviços de saúde no Brasil. Esses artigos são exaustivamente cobrados em concursos e eles são a base constitucional que norteiam as leis da saúde, que são a Lei 8080/90 e a 8142/90, as chamadas Leis Orgânicas da Saúde. Então, candidato, é preciso que você conheça muito bem todos eles. Então, como é que surgiram e por que surgiram os artigos 196 a 200 dentro da Constituição Federal? Para responder essa pergunta, é preciso dizer o seguinte, que antes da criação do SUS e antes da Constituição Federal de 1988, os serviços de saúde no Brasil eram prestados através do INAMPS, que era o chamado Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, mas que atendia somente aos trabalhadores formais, ou seja, só atendia os trabalhadores com carteira assinada. Esse era o panorama de saúde pública antes da Constituição Federal. Daí, em 1986, ocorreu a chamada 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi o grande marco da reforma sanitária brasileira. Guardem muito bem isso. Foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde que modificou por completo a saúde pública no Brasil. E o relatório final da Conferência Nacional de Saúde, ele foi enviado à Assembleia Nacional Constituinte e serviu de base para a criação da seção da Saúde da Constituição Federal, que foi promulgada em 1988 e que é vigente até os dias de hoje, criando assim os artigos 196 a 200, que dispõem sobre os serviços de saúde no Brasil. Então, iniciando o estudo sobre esses artigos, vamos verificar aqui o artigo 196, que diz o seguinte, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando o artigo diz que a saúde é direito de todos, ele modificou por completo a saúde pública no Brasil, porque eu falei ainda agora que antes da promulgação da Constituição de 88, quem prestava serviço de assistência médica pública no Brasil era o INAMPS, mas que só atendia aos trabalhadores formais, ou seja, os trabalhadores de carteira assinada. Então, o artigo 196, ele modificou isso, dizendo que todo cidadão tem direito à saúde e que é dever do Estado garantir o serviço de assistência à saúde. E como é que o Estado garante isso? Mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e também garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que vem a ser acesso universal e igualitário? O acesso universal também é conhecido por universalidade, que diz o seguinte, todos têm direito à saúde. Já o acesso igualitário é conhecido por igualdade e garante que a assistência à saúde deve ser prestada a todo e qualquer indivíduo sem distinção. A igualdade ela é baseada no artigo 5º da Constituição Federal, que menciona o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E esses dois princípios, atenção candidato, eles são cobradíssimos em prova. Aqui cabe uma informação extremamente importante, que é o seguinte, o princípio da igualdade foi ampliado em 2001 pela NOAS 2001, que é a Norma Operacional de Assistência à Saúde, que citou pela primeira vez a palavra equidade e cujo conceito é baseado na teoria da justiça social. A equidade estabelece que as desigualdades socioeconômicas elas devem ser levadas em consideração na distribuição dos serviços de saúde e, por isso, segundo Margaret Whitehead, ela é o princípio de justiça social que garante a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. A rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da população a ser atendida. Significa dizer o seguinte, que equidade determina que as diferenças devem ser respeitadas, ou seja, a igualdade deve ser equânime. Daí
A equidade é chamada igualdade com justiça. O Sistema Único de Saúde teve os seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, a 8080, em 1990, baseada justamente no artigo 196 da Constituição Federal, esse artigo que nós acabamos de ver. Então, os princípios da universalidade e da igualdade, lembrando que às vezes a igualdade também pode ser chamada de equidade, são chamados de princípios ideológicos ou doutrinários. E esses princípios são cobradíssimos em questões de prova. Vamos ver um exemplo de questão de concurso. Prefeitura de Estância, Sergipe, organizadora Exatos, deste ano, de 2012. Vejamos a questão. Ela pergunta o seguinte: são princípios correlacionados ao SUS. Vejamos quais são as alternativas. Item A: universalidade, pessoalidade e legalidade. Item A está errado, porque pessoalidade e legalidade em nenhum momento é citado no artigo 96. Item B: universalidade, igualdade e equidade. Verifiquem aqui o seguinte: a organizadora citou igualdade e equidade, que são princípios, ou seja, ela citou as duas palavras que são utilizadas. Então, a princípio, a letra B está correta, mas vamos ver as outras alternativas. Item C: igualdade, legalidade e pessoalidade. Errado. Essas duas últimas não são citadas no artigo 196. E o item D: universalidade, pessoalidade e equidade. Eliminamos a letra D porque pessoalidade não é uma prerrogativa do artigo 196. Então, a resposta correta, letra B de bola. Ou seja, esta organizadora citou, olha, as duas palavras utilizadas para igualdade, ou seja, igualdade e equidade. Vejam, então, como as organizadoras misturam estes conceitos e como elas cobram esse tipo de assunto.